Meu amor, você já está aí com esse monte de livro estudando. Já lhe falei, vá orar, isso é perda de tempo. A própria Bíblia diz que a letra mata. Sejam todos bem-vindos ao Teologia com Açaí. Meu nome é Lucas Delano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 6 versículos que você entendeu errado. E o primeiro da lista é clássico, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, parte B. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Com certeza você já ouviu alguém usando esse texto assim. Para de estudar tanto. Para que teologia? Você não precisa se preparar, porque o Espírito Santo vai te revelar. E geralmente se entende esse texto como letra, fazendo uma referência à compreensão intelectual dos textos, à vida de estudos. E espírito fazendo referência à vida de oração, à parte mais espiritual da vida cristã. Mas será que é nesse sentido que Paulo estava falando? Letra como estudos e espírito como vida de oração? Bom, para a gente ter certeza, vamos analisar o texto. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam tirar os olhos da face de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Definitivamente, Paulo não estava querendo dizer isso. A distinção que Paulo está fazendo é entre ministérios, letra como ministério da lei e espírito como ministério da graça, dispensação de Cristo. E a letra mata, porque uma das funções da lei, isso fica muito claro em Romanos, é avultar o pecado, é trazer à tona a nossa condenação, porque nós não conseguimos cumprir a lei. E por isso que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e imputou a nós a sua justiça. Paulo era um homem extremamente instruído, ele sabia da importância da dedicação aos estudos. E ele valorizava isso na sua vida e orientava também que os seus discípulos seguissem o mesmo caminho. Ele diz isso a Timóteo, seu filho amado na fé. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. No final da sua vida, já um homem velho, Paulo pede que Timóteo traga os seus livros, bem como os seus pergaminhos. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Então, uma vida dedicada aos estudos não só é uma boa prática, como é também uma orientação bíblica. Uma vida aplicada ao conhecimento da palavra de Deus, ao uso de livros, não mata de forma alguma o seu relacionamento com Deus. Antes, mata a nossa ignorância. A teologia não esfria o crente. A teologia apaga fogo estranho. E o segundo da lista, Mateus capítulo 18, verso 20. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Geralmente se usa esse texto num contexto de culto ou de uma reunião pequena, onde poucos irmãos compareceram. Eu mesmo já usei muito esse texto nesse sentido. E entende-se que há uma necessidade numérica para que Jesus esteja presente ali nas nossas reuniões. Mas será que é nesse sentido que o próprio Jesus estava querendo dizer? Há um número específico necessário de pessoas para que Jesus esteja presente no nosso meio? Esse texto está tratando sobre disciplina eclesiástica, sobre como tratar o pecado de um irmão na congregação. E Jesus dá essa orientação em 4 passos. Se vires o teu irmão em pecado, vai sozinho e conversa com ele. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não escutar vocês, dize-o à igreja. Se ele não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Exclui ele da comunhão. Olha só como diz o texto. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E também se não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Então, esses 4 passos, quando seguidos, vão ser atestados por Jesus, pelo que nos diz o verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu.
falando sobre disciplina eclesiástica. E é aí que Jesus fecha no verso 20, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome para trazer a disciplina eclesiástica sobre um irmão em pecado, eu estarei concordando nos céus, dando o atestado, a anuência da decisão da igreja na terra. E esse princípio já era algo comum na comunidade judaica. Jesus só está aplicando o que já dizia a lei de Moisés, Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Então é nesse sentido que Jesus está falando. Quando vocês se reunirem na autoridade do meu nome para julgar a causa de um irmão em pecado, eu estarei dando anuência no céu, estarei dando sabedoria, estarei orientando a igreja, de acordo com aquilo que for ligado na terra, é porque também foi ligado no céu. Então o texto não tem nada a ver com uma necessidade numérica para que Jesus esteja presente no momento de culto ou de adoração. É em outro sentido, é na anuência de uma causa para julgar o pecado do irmão, a necessidade da congregação, de pelo menos 2, 3, para que Jesus esteja atestando aquilo que a igreja decidir. O próprio Jesus fala em Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Mas isso não significa também que você esteja isento de participar da congregação, da igreja. Não é isso. O Novo Testamento nos dá orientações claras sobre a importância da congregação. O autor aos Hebreus nos diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Paulo dá orientações às igrejas, falando a Timóteo, que era pastor, falando a Tito, que era pastor, organizando as igrejas. Então o Novo Testamento é muito claro sobre a importância e a necessidade de nos reunirmos como congregação. Mas é claro que Jesus está presente com você quando você estiver orando em secreto. Aí esse aqui é jargão de ônibus, deveria entrar em outra categoria, o texto que você ouviu errado, não é nem que você entendeu errado. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas será que é o diabo mesmo? João 10,10 diz: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Mas quem é o ladrão? É o diabo? Nessa passagem, Jesus está contando a parábola do bom pastor. E para a gente compreender se aparece o diabo mesmo, quem é o ladrão, quem é quem nessa história, existem 3 elementos importantes para a gente compreender de forma bem fácil: a porta, o pastor e o ladrão. Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus também é a porta do aprisco. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. E o terceiro elemento, o ladrão, que não é o diabo. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Então, o ladrão é a representação de todos aqueles que vieram antes de Jesus e traziam falsos ensinos. São falsos mestres, falsos messias. Não é o diabo, são servos do diabo, apesar de que o diabo tem essa qualificação de roubar, matar e destruir. Mas ele aplica isso através desses falsos mestres. E Jesus também chama o ladrão de mercenário, que é aquele que no momento da adversidade não fica com a ovelha e cuida, mas apenas se aproveita da ovelha e foge. O ladrão é a representação dos falsos mestres, daqueles que vieram antes de Jesus e que até o dia de hoje ainda estão trazendo falsos ensinos e se aproveitando de muitas ovelhas. Esse texto aparece muito no contexto de comunhão, da importância do companheirismo, de nos ajudarmos mutuamente um ao outro. É muito bonito. Mas é esse o sentido do texto? Da ajuda coletiva? Um ao outro ajudou a fazer um ídolo. Nessa sessão de Isaías, basicamente, Deus convoca as nações idólatras a comparecerem perante ele em juízo no seu tribunal. E é nesse sentido que um ao outro ajudou, porque eles temeram na presença de Deus. Um ao outro ajudou a produzir ídolos, deuses falsos, para que esses deuses pudessem lhes auxiliar no momento do desafio. Deus vem convocando as nações e vem falando dos seus grandes feitos. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo.
As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E aí vem dizendo o que eles fizeram. O artífice animou o ourives, e o que alisa com um martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, do ídolo: boa é. Então, com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Então, o companheirismo aqui não aparece no sentido positivo, de santidade, mas negativo, de idolatria. A parte boa do texto positiva só aparece depois, no contraste, quando ele fala do povo santo, de Israel. Mas tu, ó Israel, diferenciando das nações idólatras que produziram para si ídolos, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. Então existem outros textos que com certeza nós podemos aplicar sobre a importância da comunhão, da ajuda mútua, do companheirismo, sem retirar o texto do seu contexto original. E esse aqui também devia entrar em outra categoria, não é nem dos que entenderam errado, mas é dos que não leram, porque as pessoas com certeza não leram esse texto. Isaías 13:12: farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Esse texto ficou conhecido por causa da música, e as pessoas adotaram o sentido da música para o texto. É por isso que as pessoas não leram o texto. E uma pausa importante aqui: o meu objetivo não é de forma alguma fazer críticas à música ou compositor, ou dizer que é heresia, nada disso. O meu objetivo é outro. O meu objetivo é te ajudar a compreender de forma sadia, com uma boa interpretação bíblica. Em relação à música, faça como os bereanos. Analise todas as coisas para verificar se está de acordo com as escrituras. E geralmente se entende esse texto como uma referência à raridade que o homem é, à sua preciosidade, sobre o valor do homem. Mas será que é isso que o texto de Isaías está querendo dizer? Essa passagem aparece num contexto específico, do dia do Senhor, o Yom Yavé, que muitos profetas do Antigo Testamento vão mencionar, se referindo ao juízo final. E os elementos que aparecem junto com o dia do Senhor são elementos de juízo, de castigo para os ímpios e de salvação para o povo santo de Deus. Amós fala sobre o dia do Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós o dia do Senhor? Trevas será e não luz. Joel: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. E é nesse mesmo contexto que a passagem do ouro fino, do ouro puro de Ofir aparece. Como? Deus promete, através da boca do profeta, trazer o seu castigo, o seu juízo sobre a terra. E através desse castigo, Deus vai trazer uma punição tão grande que vai ser tão difícil encontrar um homem quanto é difícil encontrar um ouro fino de Ofir. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso que o ouro puro, e mais raro que o ouro fino de Ofir. Então a passagem não fala sobre a valorização do homem, sobre o homem ter uma alma e um coração tão bom, tão puros quanto o ouro fino, o ouro puro de Ofir, mas fala no contexto de juízo, e não do valor do homem. Então isso significa que eu não tenho valor para Deus? É isso que você está dizendo? Não, a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, você tem valor para Deus. Mas também não significa que o seu valor esteja baseado nos seus próprios méritos, na pureza do seu coração, da sua alma, como se você fosse um ouro fino, um ouro puro de Ofir. Pelo contrário, a Bíblia traz um diagnóstico nada positivo em relação à natureza do homem, porque em pecado eu nasci, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Não há um justo, um sequer. O nosso valor, a nossa bondade, está baseada nos méritos de Cristo, que morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. E para finalizar, Isaías 53:4, um texto muito conhecido, é um texto muito lindo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Com certeza você já esteve em alguma situação em que um irmão, ou até mesmo você, estavam doentes, e essa passagem foi mencionada. E geralmente ela aparece no sentido de que Cristo levou as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas questões físicas na cruz.
Então, se Cristo levou as nossas doenças na cruz e a pessoa tem fé, ela não pode ficar doente. O sinônimo é praticamente esse. O cristão que tem fé e que toma posse dessa palavra não pode ficar doente, porque Jesus levou as nossas doenças na cruz. Mas será que foram as nossas doenças e as nossas enfermidades que Cristo levou na cruz? Bom, vamos ao texto. Essa seção de Isaías está falando sobre a missão do servo do Senhor, ou do servo sofredor, o Ebed Yavé. Está falando sobre o Messias, sobre o Cristo, que Jesus faria em sua vinda na terra. Só que se a gente observar atentamente, essa missão do servo sofredor ela é dividida em duas etapas. O que Cristo faria em vida e o que Cristo faria com a sua morte, na sua morte expiatória na cruz. E especificamente esse verso 4, que fala das doenças e enfermidades, não está falando sobre o que Cristo fez na cruz, mas sobre o que Cristo fez em vida, no seu ministério de cura durante a sua estadia na terra. Isso fica muito claro no Novo Testamento, quando Mateus faz referência a esse texto. Não é a minha opinião, é a própria Bíblia que diz isso. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então essa primeira parte da missão do servo sofredor, que é mencionada em Isaías e atestada por Mateus, não está falando sobre o que Cristo fez na cruz, mas sobre o que Cristo fez em vida quando curou as pessoas no seu ministério de cura, que era parte da expectativa profética no Antigo Testamento, quando chegasse o reino de Deus, e foi cumprido, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que Cristo levou na cruz foi algo muito maior do que as nossas doenças. Foi uma enfermidade muito superior, a enfermidade do pecado. Ele morreu uma morte expiatória, levando a culpa do pecado e a condenação da morte eterna em nosso lugar. E essa segunda parte vai ser mencionada em outros textos dessa mesma seção. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados de quê? Da condenação do pecado. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Falando sobre a obra na cruz, a segunda parte da missão do servo sofredor. Então não é razoável nós dizermos que o cristão não pode adoecer. O cristão está suscetível também a doenças, como outras pessoas. Muitos homens de fé na Bíblia ficaram doentes. Paulo, Timóteo, Trófimo. Deixei Trófimo doente em Mileto. Por que Paulo não curou Trófimo? Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Por que Timóteo adoeceu? Por que Paulo não curou a Trófimo? Será que Paulo não teve fé suficiente, ou até mesmo Trófimo? Ou Timóteo? Acho que não. Às vezes, cristãos adoecem, assim como outras pessoas. E nem sempre é por falta de fé que a pessoa não é curada ou ela está doente por conta de um pecado. Lembremos das palavras do próprio Jesus quando ele e seus discípulos encontraram um cego de nascença e perguntaram a ele: quem foi que pecou para que ele ficasse assim? Foi ele ou foram os seus pais? E Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas ele está assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, às vezes, até mesmo uma enfermidade pode significar glória para o nome de Deus. E todas as coisas estão debaixo dos desígnios eternos do Senhor. E os cristãos podem adoecer, mas assim como os cristãos também podem ser curados. Tudo debaixo da soberania de Deus. Especialmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Pessoas estão doentes, esse é um momento de dificuldade e de tristeza para todos nós. Mas nós devemos pedir a misericórdia do Senhor. Pedir que Ele derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Mas nós devemos nos lembrar que talvez até mesmo a enfermidade que você esteja passando agora pode significar glória e majestade ao nome do Senhor Jesus. Tenhamos fé e coloquemos todas as coisas debaixo da sua soberania. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, 6 versículos que você entendeu errado, agora você vai aplicar corretamente. Espero que tenha te ajudado.
E aí vai uma dica muito simples que vai nos ajudar a resolver boa parte dos problemas de interpretação. Um exercício bem básico de sempre ler alguns versículos anteriores e os versículos que vêm à frente do texto que nós estamos tentando interpretar vai resolver boa parte dos nossos problemas de interpretação, evitando que tiremos o texto do contexto e usemos como pretexto. Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso Teologia com Açaí e até a próxima. No próximo vídeo vai estrear o quadro Respondendo na Tigela, onde eu vou tentar responder suas perguntas sobre teologia, questões bíblicas, dúvidas sobre a vida cristã. Deixa aqui a sua dúvida no comentário ou no nosso Instagram, que eu vou tentar responder suas perguntas biblicamente tomando um açaí do grosso. No próximo vídeo nós vamos começar. No próximo vídeo nós vamos inaugurar...